GCcast, o lugar para falar de cérebro, neurociência, neuroeducação e saúde integral. Esse é o podcast da ginástica do cérebro, uma marca com plasticidade cerebral. Movimentos suaves vai sentir a mente ativa, vamos partir. Olá, olá, minha gente, GCcast, de novo por aqui e hoje teremos um tema fabuloso. Vamos falar sobre cooperativismo e educação, construindo mentes colaborativas. Estou hoje aqui com o Wilson Serrano, este homem que tem um currículo incrível, que vai estar compartilhando conosco essas informações. Então, se você conhece aquela pessoa que gosta desse tema, já vai curtindo, compartilhando e dando seu like aqui. Wilson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Nádia. É um prazer estar aqui hoje e falar desse tema tão maravilhoso que é o cooperativismo, né? Que é algo assim que transforma vidas. Eu digo que eu fui transformado pelo cooperativismo, né? Minha vida foi transformada. A gente sermos mais colaborativos, né? Então, assim, muito obrigado mesmo pelo convite. Eu que agradeço por você prontamente ter, dito que viria. Fico muito, muito feliz. Todo mundo acha aqui que é um podcast só de mulheres. Mas eu falo que os homens não aceitam meus convites ou demoram muito para agendar comigo. Eu fico muito feliz de ter você aqui conosco, de poder estar trazendo um pouco da sua experiência, compartilhando o seu currículo, né? Que eu fiquei imensamente feliz de saber que eu não sabia que você era professora. A gente te vê, né, na frente aí do Sicoob, trabalhando com um banco que já vem dessa veia cooperativista e é muito engrandecedor. Eu também estou no cooperativismo desde 2014, não é muito tempo, 10 aninhos, mas já aprendi muito com isso e eu gostaria que você dissesse para nós aí como que a gente pode se tornar cada vez mais cooperativo e como isso beneficia nosso cérebro, né? Não, é demais, Nádia. É algo assim muito, muito bacana, porque assim, quando a gente eu brinco, né, que é um vírus, o vírus do cooperativismo. Quando a gente é picado por esse mosquitinho, vamos dizer assim, é muito interessante porque muitas coisas mudam, né? Eu sou cooperativista há mais de 10 anos, no sentido de ser, né, ter uma associação com uma cooperativa e ser uma pessoa que trabalha com cunho social também. Então, assim, é você colaborar com o outro. E quando você falou que, né, sendo professor, a gente aprende a ser colaborativo com os alunos, né? Porque às vezes você tem que arredondar uma nota. Você tem que, né, ajudar uma faltinha de um de outro, né? E isso é muito gostoso. Porque, como você comentou sobre o Sicoob, o Sicoob ele tem uma pegada toda diferenciada de um banco convencional. Por quê? Porque o Sicoob ele é uma cooperativa que ele vai além dos serviços financeiros, ele vai para assistência à comunidade. Como, por exemplo, nós temos muitos canais de benefício às pessoas, como educação financeira gratuita, educação cooperativista, educação ambiental, de uma forma gratuita que o Instituto Sicoob proporciona. Por exemplo, nós temos diversos programas que atendem a comunidade de uma forma gratuita, através de palestras, com materiais, com impressos, com encartes, apostilas, que a gente capacita as crianças, os professores, para trabalharem de uma forma mais cooperativista. Exemplo, nós temos um programa chamado Cooper Jogo, que é um jogo que a gente inclui dentro das escolas para que as crianças sejam colaborativas umas com as outras. Você pode fazer campanha do lixo, campanha do recreio mais limpo, sobre ecologia, sustentabilidade. Então, são situações que você cria um projeto, o professor ajuda com os alunos, cria um projeto e executa, e no final do ano eles são premiados pelo projeto mais bem elaborado como um todo. Então, ensinando eles a como ser mais cooperativistas e colaborativos. Embora, dentre esses módulos, nós temos a educação financeira como um todo, a gente fala sobre poupar, sobre economizar, nós temos também a situação de levarmos eles à responsabilidade, tanto na escola quanto em casa. Porque o que acontece às vezes? Na escola eles aprendem algo, mas em casa não. Então a gente quer trazê-los para a realidade como um todo. Exemplo típico de uma mãe semana passada, na escola que a gente tem, uma das escolas que nós fazemos ação, ela falou assim: meu filho é muito chato. Eu olhei assim assustado, falei, mas o que houve, mãe? Não, agora ele quer ajudar em tudo. Ele quer me ajudar a lavar a louça, arrumar a cama, porque ele falou que ele aprendeu com o professor dele, o tio Cicobi, que meu nome não é mais Wilson, é tio Cicobi. Perdeu a identidade. Perdi total, tio Cicobi, no tio Carequinha. E aí ele fala que ele quer ajudar em tudo. E é aquela situação de que ele acaba se tornando uma criança chata, porque ele quer ajudar. E acaba atrapalhando porque ele não sabe fazer. Daí eu falei, mas mãe, então determina o que ele pode fazer, que fica mais fácil.
Pede para ele te ajudar a separar o lixo reciclável. Então, coisas mínimas pontuais, mas não desincentivo que a gente está trabalhando aqui. Porque os pais não estão, né, muitos pais não estão preparados para trabalhar com isso. Então, a educação cooperativista, ela entra no âmbito familiar. O que a gente tem feito nas escolas municipais onde a gente trabalha? A gente trabalha o aluno, mas a gente trabalha o pai também. Que a gente sentiu essa necessidade de trazer para os dois, tanto para os pais quanto para os alunos, a mesma realidade. Então, logicamente, nem todos participam, mas dos poucos que participam, a gente vê uma evolução. Como, por exemplo, no início do ano, nós lançamos a situação de separar o reciclável. Plástico, vidro, bem pontual, nada muito além. Os pais falavam, onde eu vou jogar isso? Para onde eu vou colocar isso? Traz para a escola. Manda o seu filho que a gente vai dar um jeitinho aqui. Então, muitos pais já começaram a fazer separação que não faziam. Então, a gente começou a pedir para os pais ajudarem os filhos a fazer tarefa. Colabore com o seu filho, só leia a tarefa com ele, não precisa fazer. Porque tem pais que não tinham costume de fazer. Então, tinham alunos que não faziam a tarefa porque os pais não podiam ajudá-los. Então, a gente começou a trabalhar essa parte cooperativista dos pais, voltando a responsabilidade da educação do filho. Por quê? Eles pegavam os filhos, jogavam na escola e diziam: cuide de vocês. Como se nós, professores pedagogos, tivéssemos a responsabilidade de educação dos filhos. E não é isso. Logicamente, nós estamos ali para alfabetizar, estamos ali para ensinar, mas não para educar. Né? Logicamente, também, mas é um papel principal para os pais. Então a gente começou a resgatar muito isso esse ano. Então foi um pouco dificultoso. Tiveram pais que disseram que a gente estava eximindo da responsabilidade, né? De alfabetizar os filhos, mas não, a gente gostaria que eles trabalhassem da mesma forma. Por quê? Quando a gente capacita o aluno, a pessoa como um todo, para que ele possa se transformar em uma pessoa muito melhor, colaborativa, cooperativista, porque a gente fala cooperativismo, o que é? Uma cooperativa. O que é a cooperativa? São pessoas se ajudando, são pessoas colaborando para um bem comum. Então a gente quer que esses alunos colaborem para um bem comum, começando pela vida deles, transformando a vida deles como pessoas que ajudam, colaboram, para que eles possam ajudar outras pessoas. Uma coisa que eu sempre digo: você não pode ajudar o outro sem você se ajudar primeiro. Como a gente fala, principalmente as mulheres, né? Vamos se amar para amar o próximo. É a mesma coisa que eu falo para eles. Então vocês precisam aprender os limites de vocês, até onde vocês podem ir, para que vocês possam se transformar em pessoas melhores. Porque quando a gente se conhece é um pouco mais fácil. Então eu falei, eu não consigo abraçar o mundo com dois braços, mas quando a gente dá as mãos, que a gente faz um círculo grande, numa dinâmica que a gente faz, a gente consegue abraçar mais coisas. Então, um ajudando ao outro. Então é muito gostoso trabalhar com cooperativismo, é igual o tema de hoje, né? Que a gente está transformando em mentes brilhantes, em pessoas mais capazes, é isso, de mostrar que eles são capazes. Quando um ajuda o outro, as coisas acontecem, né? Então na escola a gente lança, nas escolas como um todo, lançamos muitos desafios de que cada um tem a responsabilidade de se ajudar e ajudar ao outro quando necessário. Então, por exemplo, dificuldades no inglês, dificuldades na matemática, que tem muito, eles acabam se ajudando. Aquele que termina primeiro pergunta para o colega: você precisa de ajuda? Eu vou te ajudar. Então a gente começa a ver uma evolução muito boa, porque se nós capacitamos eles do primeiro ano ao quinto, com essa mentalidade, quando eles vão para uma escola estadual, quando eles vão para uma universidade, eles já vão com uma mente diferenciada. Né? Então, assim, logicamente, nós queríamos atender todas as escolas, né, do país todo, mas esse mínimo que nós estamos fazendo tem feito a diferença. E nós temos feedbacks das diretoras de um colégio estadual dizendo: os alunos das escolas X, Y, Z que vieram muito melhores. Eles vieram mais cooperativistas, eles vieram colaborativos, eles querem fazer a diferença. Não tem interesse em ficar gazeando aula, interesse em não estar em aula, eles têm o compromisso de estar em aula, porque eles colaboram para que eles possam ser melhores e as pessoas estão à volta também. E os pais comentam muito: meu filho dorme cedo porque amanhã ele tem que vir para aula. Então, assim, a gente ouvir isso é muito bom. E é aquela coisa que a gente planta a sementinha do quê? De ser uma pessoa melhor. A gente não impõe situações, porque na verdade a gente deixa a criança escolher o que de fato ela quer, mas a gente instrui para que ele possa ser melhor. Então, uma dinâmica que eu fiz agora semana retrasada, inclusive, eu pedi para que eles escrevessem uma qualidade e um defeito. Na qualidade, todo mundo ficou muito assim: mas eu não sei o que eu sou bom. Como assim? Eu falei: como você não sabe? Então eles tiveram muita dificuldade em falar algo bom deles. E isso me preocupou, porque o ruim eles sabiam. Sou preguiçoso, não gosto de tomar banho, não gosto de escovar o dente. Mas a qualidade não. Aí isso me chocou. Eu falei: gente, eu trabalhei o ano inteiro com essas crianças e eu não percebi que eles não conseguem enxergar o quão bom eles são. Então, aí agora, né, na quarta-feira, perdão,
Eu fiz uma nova dinâmica para eles relatarem a qualidade do colega. Então, assim, escolha um colega e escreva 3 coisas boas, pontos positivos ou qualidades deles. Do colega eles conseguem ver, mas deles não. Então a gente foi fazendo o quê? Foi trocando a folha, cada colega escrevia 3 para que a gente pudesse chegar. Colocava o nome do coleguinha e 3 qualidades. Passava para o próximo. Colocava as 3 qualidades e assim por diante. E nós recebemos essas cartas, a gente leu bonitinho. E agora, sexta-feira, a gente vai entregar para eles. Ah, você não sabia quais são suas qualidades? Está aqui, ó. Seus colegas viram em você esse potencial que você não tá vendo. Então, assim, para que eles possam colaborar um com os outros. E tem uma das pessoas, uma das crianças que escreveram assim: ela é linda, atenciosa e muito inteligente. Aí a outra coleguinha falou assim: além do que minha colega escreveu em cima, ela é incrível. Como que ela falou assim, como ela usou um termo, como se ela fosse muito inteligente em matemática. Uma expert em matemática. Então, assim, situaçõezinhas pontuais, mas que realmente engrandece. E a gente, como pedagogo, professor, a gente fica assim, bobo, não sabe se chora, se ri, né? Você pega tudo e abraça as cartinhas. Então é algo muito gostoso. E a gente percebe que quando eles estão com o olhar para o outro, já modificou. Então a gente agora quer trabalhar essa coisa, olhar para mim, né? Olhar para eles mesmos, para que eles possam ajudar os outros. Eles são muito abertos a ajudar o próximo, mas eles estão esquecendo de ajudar a si próprio. Por quê? Se ele não consegue identificar uma qualidade, né? Um ponto positivo, é porque tem alguma coisinha ali. Então a gente vai começar a trabalhar agora esses próximas turmas, próximos anos, isso, essa valorização para o meu próximo. Que se eu tô bem comigo, se eu consigo identificar que eu sou bom em tal coisa, eu vou ser muito melhor pro outro, né? Então isso é uma coisa que a gente tem trabalhado muito, tem sido muito gostoso. A gente capacitar eles para que eles possam ser pessoas incríveis aí. E é bem interessante isso, porque, de modo geral, a gente acaba reforçando sempre o lado negativo. Por isso, a educação positiva, ela é tão emergente e necessária no nosso contexto global, eu digo, né? Porque o ser humano está muito acostumado a olhar para as pessoas, aí entra o bullying, né? Entra uma série de questões. Por que que a pessoa tem que ficar olhando para aquilo que eu não sou bom, né? Olhe para aquilo que você é bom, e é isso até dentro da família, Wilson. Isso que você Sim. falou da mãe falando que o filho é chato querendo ajudar. Poxa, como assim? É chata você, então, que não está parando 1 minuto do seu tempo para ensinar ele como é que ele tem que fazer? Então, coloque ele, né, no fluxo das coisas, na ação, certo? Então, tá, filho, beleza, você quer ajudar a arrumar a cama? Então, você vai começar por aqui, você estica, tira todos os travesseiros, tira o lençol, estica o lençol da cama, depois bota o outro lençol, depois arruma os travesseiros. Ensina um processo para a criança e coisas simples Simples, com certeza. do nosso dia a dia, mas que vão qualificar esse ser humano para a vida em sociedade. Com certeza. Porque a gente não tem os filhos debaixo da asa da gente, por mais que a gente queira, né? Você choca, né? Daquelas que quer ficar com os filhos ali a vida toda. Você não pode fazer isso com essa vida. Você tem que Sim. qualificar ela para ser um bom ser humano, para dar conta da sua vida sozinho, né? Conta agora para nós aí, Will. Você está falando, ai, de professor, de banco. Cara, eu acho que todo mundo que está ouvindo tá confuso. Fala um pouco dessa sua formação. Fala um pouco de onde você atua hoje, além do Cicobi. Porque você falou Sim. que dentro do Cicobi tem os projetos nas escolas, Isso. mas você também me disse que você é professor. Sou. Explica isso. Como se diz? Esse homem multiuso. Quase um Bombril. Né, o propagandista da Bombril é carequinha, né? Eu tô quase. Quem sabe eu substituo ele. Então, na Ai, verdade, ai. como eu comentei, né? Minha mãe, professora. Então, assim, a última coisa no mundo que eu gostaria de ser era professor. Eu falei, nunca vou ser professor, não quero isso pra mim. E na minha terceira graduação, eu fui convidado a assumir uma turma, porque uma professora estava de licença maternidade, e eles não tinham quem colocar. É que ele não gosta de estudar, ele fez 3 graduações, na verdade, 4. 4. E fui. Falei, não, beleza, né? São 2 dias apenas, a gente vai lá ver o que tá acontecendo e tudo mais. Era aplicar a prova num dia e explanar um conteúdo no outro dia. Beleza. Foi uma terça e uma quinta. Na outra semana foi segunda, terça e quinta. Na outra foi segunda, terça, quarta e quinta. Falei, não, pronto, uai, tô inserido no negócio que não é meu, né? E aí minha coordenadora falou, não, você assume pelo menos, só pra gente, qualquer coisa você dá um trabalho, a gente brinca, dá um case pra eles lerem, depois a gente discute, assim por diante. E eu fui tomando gosto pela situação sem perceber. Na universidade. Na isso. universidade. E aí foi quando eu falei, não, acho que eu gostei da situação. Daí ela falou assim pra mim, você quer assumir o próximo bimestre? Como professor? Eu falei, mas eu nem terminei isso, eu tava fazendo a faculdade de administração. Eu
Falei, mas eu nem terminei a administração ainda. Eu falei, tenho o meu direito lá, minha contábeis, mas a administração ainda não. Ela falou, não tem problema, né? O tanto que você já sabe pra gente é suficiente. Eu falei, então fechou, né? Maravilha. Me formo esse ano que vem já tem, né? Tudo mais. E assumi o desafio do quarto bimestre com 5 turmas. Aí o povo me olhava e falava assim, ele é estudante, tá dando aula pra mim, como assim? Né? Porque eu tava com eles com a disciplina de de matemática financeira e auditoria Mas você é pelo direito. contador. Sim, né? Tranquilo. Só que eles não Auditor, entendiam, direito, né? enfim. Eles ficavam assim, mas o que ele tá fazendo aqui, né? Eu falava, gente, não, calma, antes de fazer a ADM eu já tenho outros. Então, assim, a gente brincava. Eu tirei uma cópia do certificado e ficava, ó, né, já tô formado. Então a gente meio que zoava um pouquinho, trazia um pouquinho de dinamismo pras aulas. Então foi onde eu comecei. Hoje, esse ano se completam 16 anos que eu tô na docência, no nível de faculdade, né, como professor de faculdade. Isso que ele não gostava da Não profissão queria. da mãe. Imagina se eu tivesse amor por isso, né? Já tinha começado com 12 anos já. Contamina, gente. Contamina. Aham. E eu brinco, né? Que é um vício ser professor, porque você não consegue largar. Eu tentei, fiquei 4 meses parado, só que no 5º mês eu já estava enlouquecendo. E De aí, abstinência. e a faculdade ligando, e um professor ligando, substitui pra mim. E falei, não, vou, gente, me mandem tudo agora de novo que eu quero voltar. Então, e é algo muito gostoso, porque assim, eu acredito que ser professor hoje em dia, a gente aprende mais do que ensina. Porque existem muitas, como eu posso dizer assim, muitas formas de ensinar e aprender. Eu, antigamente, quando eu comecei a dar aula, eu sempre disse, eu não vou ser o professor chato que eu tive. Ou o professor carrasco, ou o professor ruim. Por quê? Isso me atrasou em algumas situações. Quando eu fiz direito, né, trazer um relato bem antigo, né, meu professor de penal, ele me penalizou, ele me reprovou. Mesmo eu tendo tirado 97 na minha prova final, ele me reprovou. Sabe o que ele disse? Ah, Você é um péssimo advogado penal. Mas eu nunca gostei de penal. Eu só estudava para fazer a prova mesmo. Porque penal não é uma área que eu gosto. Eu não gosto da situação que o penal, como um todo, trabalha. E ele me reprovou. E aquilo me causou um desconforto muito grande. Porque, assim, eu só precisava daquela nota para poder fazer minha colação de grau com os meus colegas. E ele me reprovou. E eu fiquei 12 dias trabalhando em cima disso, com requerimento, com não sei o quê, para provar que eu tinha nota, que eu sabia do conteúdo e que era algo pessoal. E aí, um dia antes da minha colação de grau, veio o deferimento que eu poderia colar grau, que minha prova tinha sido corrigida de uma forma errada. Isso me causou um desconforto muito grande, tanto que eu não quis advogar. Eu advoguei o tempo necessário para poder fazer o exame da ordem, advoguei o tempo necessário para, quem sabe, né, fazer um concurso e assumir, mas não é algo que me apetece pelo fato de que eu tive um trauma em relação a isso. Então, quando eu vim a ser professor, eu falei, tudo que eu tive do professor X, que eu não vou dar spoiler do nome, que ele é bem conhecido na cidade, falei, eu quero não fazer para os meus alunos. Então, os meus alunos, eu trago eles, como você falou, chocando, tudo embaixo do braço. Tem os carnes de pescoço, tem os que são conversinha, tem aqueles que são os lambaia liso que saem, né? Mas a gente consegue lidar com cada um. Porque eu deixo muito claro, eu tô aqui para ensinar, vocês estão aqui para aprender. O compromisso é de vocês. Eu já fiz minha parte. Façam a de vocês. na Não querem ficar, universidade tudo muda, né, né? cara? Você não quer? Tem quem quer. Sim, quer ir pro boteco? Fique à vontade. E é Vai aquela lá. história, Wilson, a gente está num momento que eu acredito que isso que você falou é bem real. Eu penso que estar como docente é uma desculpa para a gente estar colocando alguma coisa de diferente na vida deles e que Com eu toda acredito que certeza. você tem entregue isso com qualidade, porque não é só sobre a matéria, é sobre ser um ser humano melhor, é sobre, né, pensa essa situação que você passou. A gente fica analisando, né, qual é o sentido das pessoas serem assim, para quê? Sim, qual a necessidade? Então, totalmente desnecessário, sabe? E, e aí a gente fica pensando, né, por que que as pessoas não conseguem dizer uma única qualidade delas? Porque o reforço negativo É a muito vida grande. inteira, Uhum. né? A gente fica naquela de, você é isso, você é aquilo, você não consegue isso, não consegue aquilo, mas e o que eu faço de bom? Né? Por que que a gente tem essa, né, mente negativa? E aí entra todo esse processo cognitivo, né, da gente pensar como o cooperativismo altera o nosso cérebro, Sim. como ele transforma a nossa visão do outro, né? Porque é muito simples eu olhar para você e falar aquilo que é ruim. Até porque a visão negativa, ela já vem
né, de uma cultura, eu digo. Uhum. É social isso, né? Tá enraizado na nossa sociedade. Olhar para o outro e julgar. E aí, quando a pessoa julga, ela não julga olhando o lado bom, ela sempre Nunca. julga olhando aquilo que é negativo. E é negativo na ótica dela. Às vezes a Sim. pessoa nem é ruim daquele jeito. Uhum. Então, eu sempre falo, sejamos benevolentes, tenhamos uma visão compassiva, uma comunicação mais positiva, uma visão de ser humano mais humana mesmo. Sim. Porque às vezes a pessoa fala, ai, ser humano, tá, mas o que que te difere? Então, essa semente que você traz, né, das pessoas olharem uma para as outras e olhar aquilo que é bom. Não é tão melhor? O Sim. mundo não vai ficar muito melhor. O meu cérebro vai ficar mais saudável, as minhas emoções vão ficar mais acolhidas, não vou passar por um trauma, né? Que Uhum. nem você comentou aí sobre a tua. E você já era adulto, você já Sim. estava na universidade. Como marca, Não, para a né? vida Como toda, né? isso marca. Então, a gente tem que ressignificar isso, a gente olhar para as pessoas com mais amor e principalmente dentro desse trabalho que você está fazendo, tudo que você leva. E aí você não leva só o conteúdo, você leva aquilo que o Wilson é de bom, aquilo que Uhum. o Wilson traz de bagagem, de vida. Poxa, eu quero ser um professor melhor. Por quê, né? Porque você vivenciou essas experiências e é aquilo que forma o teu repertório, Justo. E é o que a né? gente diz, né? Eu brinco que eu quero sempre ser melhor, né? Daí os alunos falam, mas o professor passa uma prova de 30 questões e quer ser melhor. Eu falei, justo, eu quero entender se vocês conseguiram entender, se vocês conseguem repassar aquilo que foi ensinado. Porque do que adianta vocês ficarem 6 meses estudando comigo, a cada semestre, e sair daqui vazio? O que que eu aprendi? Nada. Não tem como. Eu falei, então eu preciso mensurar isso. Então, assim, me passem o que vocês entenderam. E a prova é muito mais sobre a gente enquanto professor do que Do sobre o que... Com aluno, certeza. né? Porque é uma via de mão dupla. Tem muito professor que fala, ah, eu vou ferrar essa turma na hora da prova. E como tem, viu? Pois é, mas aí ele está atestando a falta de capacidade de ensinar e entregar. Uhum. Porque se na minha turma a maioria dos alunos vão mal, é porque eu sou um péssimo professor. Eu não Eu não consigo atingi passar. meu objetivo Uhum. de que essas pessoas precisavam sair daqui X mais, não X menos, né? Justo. Então, é esse o ponto que eu acho assim triste dentro da educação, Infelizmente. porque a avaliação ela ainda é usada como um instrumento de vingança. É triste, Mais do que né? avaliativo, né? Pois Que é o é, pior. pois é. E aí, como que você faz essa dinâmica, né? Você aplica cooperativismo também na hora da avaliação? Super. Porque assim, eu sou contra as questões objetivas de marcar X. Isso me causa assim um desconforto, por quê? Eu trabalho no achismo quando eu marco X, né? E quando eu descrevo o que eu entendi, é muito mais sobre aquilo que você vivenciou. Então, assim, Ele eu não amo. tem medo de ter trabalho, gente, porque Não ler tenho. tudo isso Inclusive, realmente. essa noite eu fui dormir 2 da manhã corrigindo provas. Porque assim, eu pedi textos, né? Que eles pudessem me explanar no mínimo 10 linhas. E tava lendo um por um. Porque o que Você viu como acontece? é muito mais sobre você? É sobre a situação de você Cara, que entender. loucura! Isso é fabuloso. É a parte da educação que me apetece assim muito, que me deixa muito feliz, Gosto. sabe? É a hora que a gente vê o resultado ali, puxa, que legal. E Olha o que que ele aprendeu, olha o que que ele ele entendeu. entendeu. Exemplo, nós temos alguns alunos laudados, né? Que TEA, TDAH, TOD e tudo mais. E aí você lê um texto dele. Ele explicando o que ele entendeu daquele conteúdo que a gente trabalhou, é muito gostoso. Porque você fala assim, caraca, eu não acredito. Olha aqui. Porque, por exemplo, né? Eu sou muito. O nome de pessoas, às vezes, eu tenho um problema enorme. Mas com o que foi aplicado e o que o aluno falou, eu guardo para sempre. E no primeiro dia de aula, do primeiro bimestre, do quarto bimestre, perdão, eu falei sobre um assunto e o aluno laudado falou assim para mim: eu não gostei dessa aula. Meu coração bateu na nuca já. Eu falei, meu Deus, como assim? Tá, mas ele não explanou mais sobre. E na prova ele escreveu assim: lembra que eu disse que eu não gostei? Eu amei. Né? Ele falou. Ah, E ele colocou muitas coisas que eu falei em sala de aula, que assim, exemplos de vida, porque assim, eu não trago uma teoria fechada. Eu trago a realidade como um todo. Então, por exemplo, eu brinco muito com eles. Já contaram pra vocês que bolo de saquinho pode dar errado?
Não é só colocar o leite e o ovo que ele vai crescer? Não, não conta, mas eu vou contar para vocês. Pode dar errado. Já contaram para vocês que um planejamento na matéria de estratégia pode dar? Pode. Se você pensou, então eu trago para eles que pode dar errado, que pode dar certo, vai depender da execução. Então eu sempre trago a realidade como um todo. Nunca aquela coisa fechada de que, um exemplo, eu brinco com eles. Não é a Disney, não é o mundo da Alice, da Paraíso. Para aquela situação de que nós temos que vivenciar, nós temos que dar o nosso melhor e às vezes vai dar errado. Mas que bom que deu errado. Você tem condições de consertar aquilo. Você tem condições de fazer melhor. Então, assim, pode dar errado porque depois vai dar certo. Então, às vezes, nós precisamos aprender com o erro para que nós nos tornemos ou para que façamos as coisas melhores. E você ver os alunos descrevendo o ponto de vista deles, que eles entenderam, daquilo que você trouxe, e eles usarem os seus exemplos dentro de sala, é muito gostoso. Porque às vezes eu esqueço o exemplo que eu dei. Juro, eu esqueço. Mas eles não. E fica para sempre. Então, tem uma aluninha do sétimo período, do sétimo ano, perdão, que ela escreveu que ela vai para Disney em janeiro desse ano e que as lembrancinhas para os parentes que ela vai comprar é com a economia que ela fez durante todo o ano, economizando, porque ela aprendeu a economizar. Então é gostoso você ver que eles estão pondo na prática a essência. E mesma coisa na faculdade. Eu fui homenageado semana passada numa colação de grau, onde a aluna falou: eu agradeço ele pelo primeiro dia de aula ter me dado um esporro. Porque eu entrava e saía porque eu estava mais preocupada em desfilar na faculdade do que estudar. E ele me disse assim: ou você entra e senta ou você vai embora. Eu não me lembrava disso, né? Levei até um choque, falei, eu fui ruim assim, né? Ela falou, mas foi a melhor coisa que aconteceu, porque me deu um choque de realidade. Eu pensei, sério, eu tô aqui, tô pagando e preciso fazer a coisa acontecer. Vou ser uma aluna diferenciada. E ela, né, tanto que foi oradora da colação de grau dela, ela disse, tirei 10 no meu TCC com aquela frase do Wilson, ou entra ou sai. Né? Então, assim, às vezes a gente tem que ter uns momentos de out e in out para poder realmente dar um choque de realidade nos alunos. Às vezes eles precisam de um empurrãozinho, às vezes precisam né, dar uma sacudida, muitos precisam ser sacudidos, porque a realidade que eles vivem fora, às vezes não é tão real quanto eles vão viver na faculdade. Eles vêm com uma mentalidade muito diferente, né? Eles vêm com uma mentalidade muito bagunçada. Exemplo, eu tenho alunos de 17 anos, 16 anos que estão entrando na faculdade, porque eu sempre pego Ah, os primeiros períodos. Eles são muito crus. hum, Então, se a gente não pegar na nossa, mão é e muito novo. conduzir, eles vão ter dificuldade. Lógico, a gente não vai Aham. pegar a responsabilidade de levá-los, né, pro mundo, mas pelo menos tentar, naquele momento de sala de aula, falar: olha, meu querido, vem pra cá, que esse é o caminho. Então a gente dá as diretrizes. Quando a gente fala sobre cooperativismo dentro da sala de aula, quando eu aprendi mais sobre isso, minhas aulas ficaram muito melhores. Porque assim, a gente vê a nossa visão quanto professor, né, de que a gente quer passar, a visão do aluno, qual é a capacidade dele de absorver aquilo e qual é a forma de nós dois juntos para fazermos acontecer da melhor forma. Porque tem turmas que eu tenho que ser muito acelerado e tem turmas que eu tenho que colocar o pé no freio assim muito forte. Porque é a capacidade que eles têm de absorção daquilo. E tá tudo bem, eles vão conseguir fazer. Se eu der 30 perguntas para a turma X, eles não vão conseguir terminar. Porque eles são desesperados. E é a turma, não é um ou outro. E enquanto tem turmas que se eu der uma prova de 100 questões, eles terminam para mim no primeiro período, no primeiro horário de aula. Porque é o momento, eu brinco, né? Que o senso de urgência das pessoas, eles nunca são mensurados. Porque eu sou uma pessoa extremamente como posso dizer, rápida não, mas no sentido de tudo para ontem. Eu não deixo para depois. Embora, se eu chegar com essa minha euforia na sala de aula, eu vou bloquear os meus alunos. Porque eles vão falar, nosso professor é acelerado. A gente é mais devagar, vai dar ruim. Então é sempre aquela coisa de aquele aprendizado total. Respira fundo, sente a turma e faz um replanejamento daquilo que você fez. Porque a matemática é exato. Então não tem como eu querer mudar algo na matemática. E se o meu aluno tem dificuldade, eu vou ter que voltar. E se eu colocar um planejamento muito grande ou muito além daquilo, eu não vou cumprir. Eu vou me frustrar, vou frustrar a turma e vou frustrar o aluno, porque eu coloquei centenas de coisas e eu coloquei meia dúzia de coisas. Então eu tenho que sentir essa necessidade, passar o ideal e ver a capacidade deles de entenderem, de interpretarem e conseguirem aprender aquilo, do que ficar jogando coisas ao vento. Por que eu pergunto no final da aula dos meus alunos? O que vocês entenderam hoje? Porque se eu for para casa sem saber que eles entenderam alguma coisa, eu vou estar frustrando. E o ano passado, inclusive, eu brinquei que cada aula minha valia R$ 50.
E daí eu colocava, hoje a aula vale R$ 50. Aí vocês vão me dar a nota se valeu 50 ou se foi 10 centavos. A gente brincava sobre isso. Então eu colocava no final do quadro, sempre R$ 50 ou 10 centavos. E eles iam fazer xizinho no final da aula. Então, assim, já ganhei alguns 10 centavos. Posso dizer que não. Mas a maioria das vezes eram R$ 50. Então, assim, é uma coisa que a gente colocava valores, mas para que eles pudessem entender se de fato foi aquilo. E os alunos que me davam 10 centavos, eu perguntava por quê. Ah, professor, porque eu tava com sono. Ah, professor, porque você falou muito rápido. Então, assim, algumas coisas que eu podia melhorar sempre naquele momento. E uma aluna falou assim: ah, eu dou 10 centavos porque você pode sempre melhorar. Então, assim, realmente a gente pode melhorar. E é muito gostoso isso, você mensurar o que a pessoa, não enquanto aluno, mas enquanto pessoa, o que você pode ser melhor para ela. Porque eu brinco muito que eu me preocupo muito com o que a pessoa vai sentir, vai se importar, para que aquilo possa ser concluído como um todo. E se eu não der o meu melhor, eu vou estar sendo frustrado, eu vou frustrá-la, porque ela está esperando isso de mim. Por mais que dependa mais do aluno do que do professor. Mas se eu não entregar pelo menos 100%, como que ela vai poder se desenvolver? Porque se o aluno capta só 10% daquilo que eu falei durante toda a minha aula, e se eu der o meu pior, quantos 10% ele vai, né, absorver? Vai absorver zero. Então é aquela situação de que se eu não me esforçar para passar, perdão, o melhor para o meu aluno, ele nunca vai ser o melhor. Porque isso, como você mesmo comentou, é uma responsabilidade nossa, né? De poder fazer melhor. Então, ser docente, ser professor hoje é isso. É você sentir o teu aluno, é você entender a necessidade da tua turma como um todo e trazer para eles a realidade. Lógico que a gente pode vir dar uma aula de 10 centavos, dar uma aula de R$ 50, dar uma aula de R$ 1.000. Tudo vai depender do seu esforço e de como os alunos interpretaram isso. Porque se você não põe o que tem que ser feito, eles não vão adivinhar. Então a gente sempre expõe, né? A realidade é isso, a gente precisa daquilo. E o nosso objetivo final é esse. Bora, vamos lá. Então, assim, eu brinco que as aulas de R$ 50 e 10 centavos eram muito interessantes, porque a gente podia sentir de fato. E teve uma aluna que colocou na prova final assim: essa prova vale 10 centavos. Embora, como eu consegui explicar tudo que eu aprendi, tá valendo 50, né? Então, assim, é algo muito gostoso de você entender que realmente valeu a pena estar ali. E aí, alunos te encontrarem anos depois e falarem: nossa, professor, você dá dessas aulas. Eu acho que isso, para mim, é uma das coisas mais gostosas, é você encontrar um aluno e falar assim: aprendi muito com o senhor, né, com você, gostava muito das suas aulas e gostaria de ter aula contigo de novo. Então, são três coisas, assim, que me apetecem muito quando eu encontro um ex-aluno, né, ele me falar isso. Porque, assim, aí eu penso, pelo menos os assim, 10 centavos foi, né? A satisfação da gente, né, de poder estar contribuindo com o mundo, né? Super, super. Eu acredito que essa questão de quem ama educar, de quem ama estar em sala de aula, assim como você, assim como eu, também me vejo nessa posição, tá muito relacionado ainda isso, né? O nosso legado, porque quando você encontra o aluno depois de anos e ele fala, nossa, né? Eu tenho os pequenininhos que eu dava aula de inglês e eles me chamavam de teacher, que eles não conseguiam falar teacher. E quando me vêm e falam, oi, teacher, né? Adultos já, sabe? Eu acho tão gostoso, acho tão legal, porque forma uma bagagem cognitiva, uma reserva e fica lá naquelas memórias emotivas, né? Aquilo vai carregar para toda a vida. E a gente também está ali forjando o repertório deles. Sim. Porque na vida deles, educacional, o que eles veem é uma coisa. Eu me lembro até hoje o choque de realidade que foi quando eu fui para a universidade pública ainda, lá na UniOeste, que, cara, os professores estão nem aí, tipo, aí quando eu vi os dois lados da ponte, né? Eu vi o lado do público e o lado do privado, porque eu fui fazer letras na universidade particular. E eu falei, gente do céu, como eu amei estar na particular. Porque Sim. na particular os professores se comprometem um pouco mais, Sim. sabe? Na pública o professor chegava lá, dava o conteúdo e falava, se vira, eu quero isso, quero aquilo, quero aquele outro, e às vezes até saía da sala. Então, a gente tinha pouquíssimos momentos de poder explorar aquele conhecimento. Eles não estavam muito querendo, sei lá, se pela experiência, muitos anos, cansado, não sei. Por isso que eu digo, os professores, eles precisam ser bem remunerados, eles precisam ter oportunidade de
tá ali com qualidade, não trabalhar 3 períodos, né, para poder sustentar a família Sim. naquele ritmo frenético, porque uma coisa é estar ali por missão, que nem eu tenho certeza que isso é para você, esse gosto, né? Mas tem muita pessoa que tá ali porque, cara, é o que eu tenho para hoje, né? A minha carreira é essa e eu tô aqui fazendo minha parte, o aluno que se vire. Então, mudar essa cultura, sabe? Melhorar isso, porque hoje as grandes universidades, eu vi o EN fazendo chamada pública para licenciatura sem vestibular, Sim. porque não tem mais quem queira lecionar. As pessoas estão cada vez mais se afastando da profissão que forma todas as Que bom. profissões. Isso é real. Então a gente fica pensando, tá, legal, todo mundo vai querer ser médico, ok, quem que vai ensinar eles? Se Sim. não são os professores, né? Digamos que sejam outros médicos, ok, mas eles vão ter que querer ser professor, Sim. vão ter que querer Pra ensinar, passar o passar, conhecimento. né? Ser a ponte, não o Uhum. muro. Eu sempre digo que tem professores que você encontra ele é um muro. Ele te bloqueia de chegar onde você pode chegar, Sim. onde você tem potencial de ir, né? Porque ele não tá nem aí, ele não quer saber, ele quer que você se vire, né? Agora, professores que realmente se comprometem e trazem essa visão, né, do cooperativismo, de gerar legado, né, com aquilo que faz, é raro. É raro e por isso eles marcam a vida da Sim. gente, porque são aquelas pessoas que contribuem para o nosso crescimento profissional, pessoal e tudo mais. E eu sempre digo que os médicos, eles salvam vidas, mas o professor, ele também salva. Salva, com E ele também certeza. tem o poder oposto, tá? Ele tem o poder de salvar e de De destruir destruir. vidas. Isso é verdade. Porque ele pode acabar com a vida de um aluno numa visão negativa que ele colocou diante dele. Olha aí, o que ele causou em você. Adulto, uma pessoa super positiva, né? Dizer que eu não quero advogar por causa daquele professor. Uhum. E de repente ele só não queria ter você como concorrente, né, Wilson? Pô, acredito. Então, é isso que a gente percebe. Falta esse cooperativismo. Eu sempre digo em todas as conversas que quanto mais gente estiver fazendo o que eu faço, mais o mundo vai ficar sabendo da importância da gente cuidar do cérebro. Justamente. Porque está tudo aqui na nossa cabeça, né? Essa visão de colaborar, de fazer o bem, de ajudar, de apoiar outras pessoas, a gente cresce também. Né? Porque quando eu estou perto de você, eu também estou me apropriando do teu repertório. Por isso eu digo, gente, observe as pessoas que estão ao seu redor. Sim. Né? Cerque-se de pessoas incríveis para que você suba sua régua cada vez Uhum. mais, para que você realmente entregue o seu melhor, porque a gente vai na onda, né, Wilson? Vamos aí. Como? Você falou que tem turmas e turmas, certo? O que que acontece? Com certeza a liderança daquela turma faz aquela turma ser melhor. Sim. E aí entra o ambiente, né? O ambiente que eu estou inserido, eu posso transformar esse ambiente, eu posso ser aquela pessoa que faz o ambiente melhorar, mas eu também posso ser o oposto. A decisão Sim. tá aqui também. Sim, é sempre. E assim, e com essa fala, Nádia, veio muito pra mim aquele filme Divertidamente. Lógico que se a gente for analisar, tem diversos pontos a serem analisados, especialistas vão falar bem, vão falar mal. Só que é quando a gente vê a alegria, que ela pega as memórias ruins, joga lá dentro de um cano e manda embora. E ao, né, determinado momento, aquilo tudo vem, né, à tona para a criança, para que ela possa, que ela vai desenvolver tudo. E essa é a vida do professor. A gente tenta pegar só as coisas, as bolinhas das coisas boas, inserir coisas boas, coisas boas, coisas boas. Logicamente, vai ser filtrado aquilo que é bom, um pouquinho vai embora, outro pouquinho fica, ou um trauma, né? A gente pode causar um trauma, como você mesmo disse, a gente pode causar um start de libertação, a gente pode quebrar um muro, a gente pode construir uma ponte, só que é aquela coisa, da mesma forma como você disse que a gente está aqui para ajudar, a gente pode estragar, né? A gente pode prejudicar. Não é o que a gente quer, mas quando a gente perde o feeling, ou quando a gente perde aquele amor pelo que você faz, ou amor pela necessidade do outro, você acaba trabalhando de uma forma robotizada, né? Sem ser humano, daquela pegada humana de você entender a necessidade do outro e fazer por fazer. Existem muitos profissionais assim, a gente sabe, só que a gente não precisa ser como eles, né? Então eu brinco, se eu não for ajudar, eu não vou entrar.
Se eu não puder dar o meu melhor, eu prefiro não fazer. Ah, e você se limita. Não, eu não me limito. Eu simplesmente deixo que outra pessoa possa fazer. Porque, por exemplo, se eu não puder dar meu 100% naquilo que eu vou fazer, vai ficar incompleto. Por que que eu vou fazer algo que eu não posso me dedicar 100%? Exemplo, eu sou péssimo em passar roupa. Não, passar camisa pra mim é um parto. É assim, algo de chorar em Guarani. E aí o que acontece? Me identifico. Né? Nádia, é terrível, por que que inventaram camisa que passa, né? E aí eu falei, gente, mas eu preciso aprender isso, porque eu preciso, meu uniforme é camisa, não tem como não ter. Aí peguei uma senhora que é passadeira, né? E ela falou, não, menina, eu te ensino. Nós ficamos 3 horas. Eu passei 10 camisas. Pergunta se eu aprendi. Aprendi, mas eu gosto, não gosto. Só que eu sei fazer a Continuo sem quina. gostar, mas agora eu aprendi Agora a eu faço a técnica. quina, sei passar as costas. Então, assim, eu aprendi por uma necessidade. É o que eu amo? Não. Lavo, assim, uma pia de louça, mas não me peço para passar uma camisa. Mas eu tenho que passar pela situação. E é isso que a gente precisa. Às vezes nós precisamos nos isolar. Isolar não, perdão. Nos isentar de algo para que a gente possa executá-lo da melhor forma. Porque se eu chegar com uma camisa amassada, uma camisa sem passar, não vai ser interessante, porque a minha imagem vai estar sendo Perfeito. uma imagem ruim. Então, para que eu possa ser bom nisso, então eu fui, aprendi a fazer, por mais que eu não goste, mas eu entrego vamos dizer, sem margens de erro, né? O punho, por exemplo, né? Eu não sabia que tinha que passar punho nunca na vida. E ela me ensinou que eu tenho que passar o punho. Da mesma forma que eu passo a gola. Então, e é muito importante isso. E sermos, da parte, né, da docência como um todo, é tratar com pessoas. Se nós não formos humanizados, se nós não tivermos uma mente aberta para entender o que o outro quer explanar ou também passar de conhecimento para a gente tá zero, a gente tá nulo, né? Porque eu brinco, nós somos pontos neutros dentro de uma sala de aula, dentro de um ambiente de trabalho. Ou a gente absorve o bom ou o ruim. Vai depender da gente mesmo. Ou a gente vai fazer o bem ou vai fazer o mal. Tudo vai depender da gente. Então a gente se dispor para isso, eu acho que é muito importante. E eu aprendi isso quando eu aprendi um pouco mais sobre o cooperativismo. De que eu tenho que ser sempre uma pessoa que possa ser colaborativa. Se eu não puder, eu dou um passo para trás. Porque, por exemplo, né, é até esdrúxulo o exemplo agora, mas um acidente. Todo mundo vai para cima quando acontece, mas ninguém ajuda em nada. É o povo tirando foto, fazendo vídeo e vendo o que aconteceu. E ninguém com a proatividade de tentar afastar as pessoas ou tentar ajudar o que ocorreu naquele momento. Então é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos: vocês querem ser os curiosos ou querem ser aquela pessoa que pode ter salvado aquela vida? Né? Porque isso eu acho muito importante. De você sempre fazer a diferença, sem forçar, logicamente, sem ser aquela pessoa chata que as pessoas falam, ih, fulano chegou. Nossa, Nádia, meu medo era, o Wilson chegou. Ai, sabe aqueles, os olhos revirando pra cima? Ai, o Wilson chegou. Meu, eu sempre tive medo de ser essa pessoa. Porque às vezes, quando você é muito proativo, você cria ranço em certas pessoas, né? Verdade. Porque as pessoas às vezes queriam ser como você, ou porque não gosta simplesmente de olhar pra sua cara. E aí eu falo, meu Deus, né? Como que é? Será, exemplo, quando eu sou convidada para banca de TCC, eles falam, o Wilson vai estar. Por quê? Porque eu pergunto muito sobre o trabalho. Porque às vezes, quando não está nítido no que foi descrito nas bancas ali dos TCCs, eu quero perguntar para ele porque eu quero entender de fato se aquele Claro, dá a trabalho, oportunidade dele ser avaliado oralmente né? também, Pra né? poder ver se foi ele mesmo que fez, grande maioria das vezes. E aí eles falam, nossa, as perguntas dele parece que a gente nem estudou o ano inteiro, né? Mas é o quê? Porque naquela situação, às vezes, quando você faz uma pergunta X, você entende se ele fez ou não o trabalho. Aí tudo que ele vai explanar posterior a isso é a nota dele. Pra mim tá tudo bem, porque o papel aceita tudo. Só que na hora de você explicar, se tá tudo conforme você colocou no seu trabalho. Então você entendeu? Você, primeiro de tudo, entendeu o seu tema? É o seu tema que você está falando? Porque às vezes o fulano faz, ou a gente divide em grupos, né? Você faz introdução, você faz, né? E na hora de explicar, Tá eu sei. industrializado, dividido por partes. Entende? Aí tem sempre aquele que faz tudo, que carrega os colegas todos na mochila, né? Cada um Aham, numa parte da mochila. aham. Então é aquela situação de você entender. Ele fala, gente, eu sou crítico, mas não porque eu quero prejudicar. Porque a nota não vai ser prejudicada, porque vocês já chegaram na banca. Então vocês já tiraram o mínimo para poder estar aqui.
mas eu quero que vocês entendam qual é o propósito do trabalho de vocês. E que vocês saiam e coloquem ele em prática, se for o caso. Porque sempre fazer por fazer, meu filho, a gente joga no Google, o Google dá um PDF pronto, você só imprime, né? Então essa é a situação que eu sempre deixo muito, essa situação de a gente entender a necessidade do outro, tentar ajudar para que as bolinhas positivas fiquem a todo momento e que se porventura vir essa enxurrada de todas as coisas ruins que aconteceram ou de todas as experiências não tão positivas, que eles consigam mensurar. Então é o que eu digo, vai ter dias ruins? Com toda a certeza do mundo. Às vezes muito mais do que dias felizes. Embora, se você tem noção de quem você é, se você se conhece e você acredita no seu potencial, tudo isso vai passar. Né? Eu brinco, se não passar perto de você, vai passar por cima. Mas você levanta e faz de novo. Então eu sempre Exatamente. falo, vamos fazer o nosso melhor, independente da recompensa. Porque quando você planta boas sementes, você vai colher coisas boas. Então não tem muito o que ser dito, porque a lei do retorno ela é muito clara. O que eu fiz aqui, eu vou passar por aqui de novo. Se eu no meu caminho joguei pedras, quando eu for andar vai machucar meu pé. É E se eu verdade. empurrei as pedras para lateral, o caminho vai ser mais liso, né, mais limpo, eu vou ter conseguir chegar com mais até mesmo velocidade ao final disso tudo. Porque a vida é uma caminhada longa, né? Existem curvas, existem atropelos, existem tropeços, mas a gente designa para nós o que nós queremos de sermos positivos. Que às vezes uma pedra não é uma pedra, é um degrau. Então a gente tem que entender realmente qual é o nosso propósito para que isso finde a um final feliz. Não é uma novela, não é um filme romântico, mas realmente a gente pode fazer o nosso final triste ou feliz. Depende muito da gente, é isso que eu coloco para todas as pessoas, né? Quando eu tô palestrando, quando eu tô dando uma aula, quando eu tô batendo papo com as pessoas, porque é muito fácil você ver o caminho do outro ou a grama do vizinho sendo mais verde. Só que você sabe o seu processo. Você sabe que tudo aquilo que você tem, que você conquistou, é mérito seu, porque você fez aquilo acontecer. Não é alguém que veio e fez por ti, né? Então eu acho isso muito gostoso. E você às vezes vê uma pessoa contar a história de vida dela e falar assim: ah, porque quando o meu professor, ou quando aquele palestrante, aquela pessoa me disse isso, me deu um start. Foi meu gatilho para poder entender que eu estava fazendo, que eu poderia fazer de uma forma melhor, ou que eu estava fazendo errado. Então, assim, sermos contribuintes, né, para essas coisas positivas me faz muito bem. E eu sempre, todos os dias antes de dormir, eu falo, Deus, muito obrigado pelo dia, né? De poder ter contribuído, às vezes positivamente para as pessoas, e às vezes até negativamente, porque às vezes uma palavra, às vezes, de vamos você exortar a pessoa em determinado momento, faz com que ela se desperte, né? Pro lado bom dela. Então, assim, eu agradeço e peço para Deus me usar, né? Fala, Deus, ó, que eu possa ser instrumento aí em onde eu estiver para ajudar pessoas, né? Independente de religião, independente de qualquer coisa, porque sermos uma pessoa boa, vamos usar esse termo, é muito melhor do que sermos uma pessoa negativista, uma pessoa que não te impulsiona para frente, ou que só fala mal, ou que só te põe para baixo. Então, assim, eu falo, pra que ser assim? Às vezes a gente acorda azedo, não tem como. Você fala, ai meu Deus, o que eu tô fazendo hoje aqui? Por que eu tenho que acordar? Né? Mas toma um banho, respira fundo, né? Eu brinco, eu mentalizo, eu inspiro 7 vezes, seguro e vou soltando. O cérebro oxigena, a gente já fica bom de novo. Nada que um outro dia, uma noite bem dormida, a gente não fique melhor. Mas que nós não possamos ser pessoas que propagam o mal, né? Ou a negatividade. Que sejamos pessoas que falem de coisas boas, que propaguem coisas boas e que tragam mensagens positivas, né? De que tudo vai dar certo, tudo vai depender da gente mesmo. Exatamente. E aí eu sempre falo, engane seu cérebro. Se você não Sim. tá feliz, sorria, olha pro espelho e se vê sorrindo. Ele vai acreditar. Vai, dá um susto Finge nele. que tá feliz e vai, porque é aquela história, colocar, construir tem a mesma força de destruir, Sim, só que o benefício é muito maior. é bem O isso. que a gente recebe é muito maior, porque do mesmo jeito que a gente entrega, ele volta. Uhum. Então, se você vai lá e tira uma pedra de um castelo, né, em vez de você acrescentar uma pedra no castelo, você está contribuindo muito mais e recebendo muito mais. E não é Uhum. sobre receber, é sobre contribuirmos, né? Sobre juntos. O que que a gente pode fazer para ser melhor? Sim. E é todo dia. É um É exercício diário. diário, né? A gente ser cooperativo, não adianta nada a gente falar de cooperativismo e aí eu não cooperar com a minha irmã, com o meu pai, com a minha família também. Isso é bem importante. As pessoas tendem a executar
as ações boas fora do lar, né? Então, a Sim. gente sempre diz, execute em todos os ambientes, né? Seja você positivo no trabalho, nas aulas, na casa, na academia, nas suas, né? Seja qual for o grupo do qual você pertença, porque a gente carrega isso. E quem Uhum. não tem essa consonância, eu digo, acaba ficando estranho, porque perde, né, um pouco Uhum. a comunicação se perde ali, da impressão de que realmente aquela pessoa está forçando alguma coisa. Então, é muito melhor a gente aplicar em todos os âmbitos da nossa vida, contribuir para que outros cresçam, porque a gente também vai crescer junto. Com certeza. E é muito melhor a gente saber que pelo caminho que eu tô tirando as pedras, tem mais gente vindo, né? Sim. Ou tem gente do meu lado, né, dado as mãos, ou gente que está lá na frente e a gente está construindo junto. Eu acho isso fabuloso. É E algo como molda a gostoso. mente das pessoas, né? Sempre. Transforma muito. A sociedade precisa demais disso. E eu digo assim, em termos de negócio, aqui no Paraná, o cooperativismo é pujante, né, Wilson? Super. E a gente tem várias cooperativas incríveis aqui, né? Temos a LAR, que é gigante aqui pertinho, e outras tantas que mostram isso na forma como você. Nossa, eu cheguei lá esses dias antes do congresso, eu achei fabuloso, porque tudo deles, eles respiram cooperativismo. Super. Aham. É incrível, o lugar é maravilhoso. Eu falei, nossa, tem que trazer as meninas aqui para uma missão técnica, para a gente ver o que, que é cooperativismo na veia. Sim, a A essência, gente né? precisa realmente disso, a gente precisa ensinar isso. Nós, como, né, mães e pais, a gente precisa ter isso na educação dos nossos filhos, né, aplicar isso. E é muito legal, é muito gostoso saber que você está aí disseminando essas sementes, né? E para encerrar, assim, eu quero que você deixe uma mensagem para quem está nos ouvindo. Ah, que bacana. E é o que eu sempre digo, né? É sermos bons hoje para que no futuro a gente possa ser melhor, né? Porque não é aquela coisa de eu ser melhor que o outro, e sim eu ser sempre melhor do que ontem para mim mesmo, né? Então eu sempre falo para os meus alunos, não queira ser igual ao outro, não queira ser melhor que o outro. Supere os seus obstáculos e seja melhor que você mesmo. Porque quando a gente vai melhorando, é como se fosse tomar um remédio, né? A gente vai tomando dia após dia, vai se curando daquilo. E nós temos uma capacidade infinita, como se diz, nosso cérebro ele é gigantesco, ele é infinito. Então, se nós melhorarmos a cada dia mais, nós seremos pessoas melhores. E sobre cooperativismo, vamos ser cooperativistas, vamos ajudar, colaborar, né, fazer com que as coisas aconteçam de uma forma mais leve. Porque um sozinho dá conta, ele consegue entregar. Mas quando vem dois, três ou quatro, a gente consegue entregar muito mais. Então que sejamos aí mais colaborativos, mais, né, cooperativistas e possamos amar uns aos outros, né? Para que a gente consiga aí ter um legado muito melhor e ter uma trajetória quando as pessoas lembrarem da gente e falar assim, quão bom, né? O Wilson foi pra mim, ou a Nádia foi pra mim, ou meu professor foi pra mim, minha chefe, meu chefe foi pra mim. Porque uma coisa até chata, né, na lápide, saudades. Mas será mesmo que as pessoas vão sentir saudades quando você estiver lá, né, no cemitério? Será que você passou Não que a gente só espera que as pessoas nos reconheçam quando a gente não está mais presente entre elas, mas será que nós deixamos algo bonito pra trás? Né, independente de estarmos na cidade ou no local que nós estejamos. Então, que nós possamos repensar sempre, né, todos os dias, de sermos melhores, né, e sermos diferentes, para que coisas boas nos aconteçam como um todo. Tá E bom. muito obrigado por esse momento. Gostei demais de estar aqui. Me convide mais vezes. Vou, com certeza, vamos E assim, sim. obrigado mesmo pelo convite, Eu Nádia. que agradeço, Wilson, imensamente pelo teu tempo, sua dedicação aí, gratidão. E pessoal, vocês que estão acompanhando, já vai compartilhando, curte, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, que nós estaremos aqui na próxima quarta-feira com mais um episódio do GCcast. Obrigada, gente. Tchau, 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 tchau. gente. Obrigado.